E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje estaremos aqui finalizando o conteúdo do Kant, a deontologia kantiana, tudo bem? Posterior, no próximo vídeo, estaremos fazendo referência à ética aristotélica e depois à ética do Habermas. Bom, só a ética, hein? Não vou me faltar com ética depois com nenhum professor, que eu vou passar vergonha, hein, galera? Vamos lá, a gente está estudando ética esse semestre todo. Vamos lá então, vou terminar Kant hoje com vocês, o raciocínio do Kant, tudo bem? Nós entendemos o que é dever, o que é moral e vamos estabelecer aqui o que é o imperativo categórico kantiano. Então, o que torna uma ação moralmente boa para o Kant? Boa vontade, essa boa vontade ela tem que ter um dever e esse dever estabelece o imperativo categórico kantiano. Então, cumprir o dever pelo dever sem esperar nada em troca. Olha que importante isso. Tem que ser determinada apenas pela razão desinteressada, imparcial, incondicionada conforme o dever. Esse dever tem que respeitar a lei moral. Percebam que o Kant então estabelece uma lei geral, ele generaliza, ele universaliza o quê? O conhecimento empírico dele, certo? Ele universaliza uma lei. Se todo mundo agisse com a cabeça do Kant, não precisaria ter poder judiciário nem polícia na rua. Veja, ele estabelece uma lei moral onde o homem, pelo processo de racionalização dele, vai ser condicionado pelo dever. Então, age segundo uma máxima tal qual possas querer, ao mesmo tempo que ela se torna uma lei universal. Toda vez que eu vou tomar uma atitude, que eu vou estabelecer uma conduta, eu tenho que pensar se a atitude que eu vou tomar, ela vai se tornar uma lei universal. Eu tenho que pensar a todo momento isso. Age segundo uma máxima tal qual possas querer, ao mesmo tempo que se torne uma lei universal. Certo? Olha como isso é importante na deontologia kantiana. Isso ficou conhecido como imperativo categórico. A norma da ação tem que ser universalizável, todo mundo tem que fazer, todo mundo em algum momento tem que me ter por referência em fazer aquilo que é correto, a partir da minha postura. O ser humano tem que ser assumido como fim em si mesmo. E a ordem, mandamento racional que nos apresenta uma ação como objetivamente necessária por si mesma. Implica que se cumpra um dever tendo em conta apenas o dever, tá? Então, o dever é a palavra-chave. Então, eu tenho que estabelecer esse dever como algo correto a ser feito a partir da racionalização e universalismo. Então, essa ética universal do Kant. Então, a ética para Kant se torna uma boa ação nessa questão. A razão, a universalidade, imperativo categórico, eu tenho uma vontade autônoma. O que é uma vontade autônoma? É um dever, é um motivo e é uma intenção, tá? Então eu tenho esse poder de escolha. Eu posso ter uma vontade autônoma ou uma vontade heterônoma, tá? Então quando eu tomo uma atitude minha por vontade heterônoma, eu estou com interesses particulares. Para ele, isso é chamado de imperativo hipotético. Aqui, ó, imperativo hipotético. Ah, professora, mas é muito difícil ele não tomar uma decisão com vontade heterônoma. É difícil mesmo. Até uso aqui para vocês algum contexto. Ó. Se, então deves, condição, ação, consequência da ação. No sentido mais utilitarista da sua postura, tá? Esse imperativo hipotético, na verdade, é o que norteia a nossa vida o dia a dia. Nós, a todo momento, estamos tomando por iniciativa o imperativo hipotético, que é uma vontade heterônoma. Agora, a vontade autônoma é quando eu estabeleço o dever dessa conduta. Isso aqui é o imperativo categórico kantiano, tá? Então, a intenção é a ação. A ação daquela forma é imperativo hipotético. A ação do dever é imperativo categórico. Então, exemplo, ajudar quem precisa. A ação é boa se a intenção for correta por dever. Dever é a palavra-chave do imperativo categórico. Aqui, há outro tipo de ação do imperativo hipotético. Exemplo, ajudar quem precisa se quiser ser reconhecido. Olha só, a consequência para uma boa ou má ação. Então, percebo que quando eu tomo uma atitude com alguma intenção para me beneficiar, eu estou no imperativo hipotético. Eu estou no submundo da virtude kantiana. Tudo bem? Então eu tenho que prestar muita atenção nisso. Se todo mundo agisse 100% nesse imperativo categórico, não precisaria haver leis no Brasil, nem Constituição. Nem os nossos políticos nós iríamos nos preocupar em relação à conduta e o dever deles enquanto estadistas.
Então vamos lá, imperativo categórico. O imperativo categórico é um dos principais conceitos da filosofia de Immanuel Kant. E o imperativo categórico é enunciado com 3 diferentes fórmulas, tá? Lei universal, age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se através de tua vontade uma lei universal. Isso aqui é muito forte e também percebe-se uma responsabilidade muito grande. Como devo agir, tendo por parâmetro que deve ser, então, uma referência a todas as pessoas à minha volta. Fim em si mesmo, age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim e nunca simplesmente como meio. Olha que importante isso, né? Então eu tenho que ter a percepção do quanto que eu vou atingir o outro e que esse outro, ele também tem que se beneficiar com a minha atitude. E legislador universal, ou da autonomia, age de tal maneira que tua vontade possa encarar a si mesmo e ao mesmo tempo como legislador universal através de tuas máximas. Isso aqui, gente, é quase que impossível, tá? Estabelecendo que na pura ética do imperativo categórico kantiano, na deontologia kantiana, por nenhum momento nós podemos ter um viés de personalidade, um viés de irracionalidade, certo? Então, existem exemplos da deontologia kantiana que chega até a nos assustar, né? Então, por exemplo, muitas vezes nós omitimos informações, mentimos porque acreditamos que é um bem maior. Então, se um bandido chegar na casa de vocês e falar, cadê o seu filho? E seu filho está escondido, você vai falar onde seu filho está escondido? Dentro do imperativo categórico kantiano, o seu dever é falar. Porque você tem que lembrar com o quê? Na questão da lei universal. Olha como isso é complexo e é inviável dentro da performance que a gente tem dentro das nossas relações do dia a dia. É muito difícil estabelecer essa deontologia kantiana a todo momento na nossa vida. Então isso vai ser desconstruído pelos filósofos do existencialismo. Vão ver muitos críticos em relação ao contexto dessa deontologia kantiana. Estabelece-se uma razão do que realmente nós não podemos interferir ou prejudicar os outros, mas dizer que a todo momento nós vamos agir com essa prudência é errado. Então, todos temos a consciência de possuirmos um valor absoluto. E o homem, todo ser humano, tem um valor absoluto porque é capaz de boa vontade. Essa boa vontade é o cerne ali, é o berço de todo o nascimento da deontologia kantiana. Isto é, porque tem consciência de colocar seu agir sobre o ditame da razão prática. É porque o ser humano é sujeito da razão prática que ele consegue autarquia, que ele é autônomo, que ele se dá a sua própria lei. A gente percebe aqui que tem uma referência muito forte do iluminismo, né? Tudo se explica para a razão, o homem se diferencia porque ele racionaliza, ele tem um processo de julgamento e a partir desse julgamento dele a priori, ele pode estabelecer o que realmente é moral, o que realmente é correto e certo. Certo? Não precisa de leis que configurem esse processo, ele é capaz de fazer isso. E é porque o ser humano é sujeito da razão que ele tem dignidade e não um preço. Porque seu valor é absoluto e não é relativo com tudo que tem um preço. Ou seja, ele estabelece a ética como um valor absoluto, por isso que ele universaliza como lei. A ética ela não pode ser relativa. A ética para mim é isso. Eu fui lá na lojinha do tio Zé ali da esquina, comprei um monte de bala, ele me deu o troco errado, eu não devolvi o dinheiro. Isso para o Kant é um crime. Por quê? Porque a ética para ele não é relativizada. Mas o Zé da esquina está cheio da grana, mora num casão, tudo, eu tenho tanta dificuldade financeira, ele não vai sentir falta de 2 ou 4 reais. Não interessa para Kant qual é o parâmetro que você vai estabelecer da sua crise existencial, social, enfim, das circunstâncias que você vive. Para ele, essa universalização é o dever. E dentro do dever e da sua boa vontade, você deve devolver o troco para o tio Zé. Então, isso para ele é um valor absoluto e não tem um preço, tá? Então, a razão pura e prática para ele é a nossa autonomia, o discernir o certo e o errado, estabelecer essa racionalização. E universalidade da moral como uma lei universal, ou seja, a moral não é relativa, ela é universal e todos nós estamos sujeitos a essa lei e consolidar um valor de boa vontade para poder estabelecer então o que é essa deontologia kantiana. Apresenta o processo de ilustração como sendo a saída do homem da menoridade, inclusive tem um texto muito bonito, que a maioria das vezes os professores de literatura até trabalham, que é o homem saindo da sua menoridade para atingir a sua maioridade.
na ilustração, e é um texto muito significativo que representa esse processo do homem no conhecimento da razão no período do iluminismo. Então, a saída do homem da minoridade e a tomada de consciência por ele da autonomia, da razão do agir humano. Então, é um texto interessante porque ele fala que naquele momento da história do iluminismo, o homem atingiu a sua autonomia, a sua maioridade, é como se fosse o ápice do racionalismo, do conhecimento humano ali no século XVIII, como se ele tivesse vivido por séculos, então, na escuridão fundamental lá da Idade Média, tudo, né? Teve um ápice no Renascimento e isso foi, de novo, fortalecido no Iluminismo. Então, resposta à pergunta, o que é esclarecimento? Esse texto tem na página 13 da apostila de vocês, para vocês estarem absorvendo e lendo com muito carinho aqui sobre esse texto, a ilustração, a saída do homem de menoridade. Aí, tudo bem, galera? É isso. Pessoal, hoje nós terminamos o Kant. Na próxima aula nós vamos falar de ética aristotélica e já entrando do terceiro módulo, sim. Tá bom, galera? Então até a próxima, muito obrigada.